Boa tarde, família Artificial Hearts. Estamos aqui para mais um programa diretamente de Nova York. Estamos de volta, né? Fizemos aí uma série de visitas durante as férias, que no Brasil seria as férias de inverno, aqui nos Estados Unidos são as férias de verão. Temos aí um pulo no Brasil, passamos por Brasília, né? Estivemos aí na terra linda, maravilhosa do estado do Pará, em Belém do Pará. Fomos na FAAMA, onde fizemos um evento, né, de liberdade religiosa, participamos no Fórum, né, Interreligioso da ONU. Não esqueça, viu, você que está nos curtindo, você que sempre apoia o nosso conteúdo, de mandar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também de curtir aí todos os vídeos que vocês estão vindo, porque tem muita coisa boa. E agora estamos iniciando mais um novo semestre, voltamos, né, das férias e temos aqui conosco ele, que é uma pessoa assim muito especial, diretamente do Pará. Ele pode me corrigir se estiver em outro lugar, mas acho que a última vez que a gente conversou ele estava no Pará. Mas temos alguém que tem assim um testemunho de fé, de vida fenomenal. E nós aqui, né, da família Artificial Horse, sempre queremos trazer para você conteúdo que fortaleça a sua fé, que fortaleça assim os seus valores tradicionais na família, na moralidade cristã. E temos aqui, antes de mais nada, Geismário. Seja bem-vindo, Geismário. Como é que você está? Muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, é um prazer participar, né, desse podcast, poder contribuir um pouquinho com a minha experiência na área da liberdade religiosa. Muito obrigado, Geismário. Geismário, fala para nós assim onde é que você está agora, o que você está fazendo. Eu moro aqui em Marabá, no interior do Pará, fica a 600 quilômetros da capital, Belém. Ah, de Belém. Isso. Atualmente, eu sou servidor público, eu atuo no Ministério Público do Estado do Pará como oficial de promotoria. Sou casado, tenho uma esposa, 2 filhos e também sou adventista do sétimo dia. Ah, que maravilha, Geismário. E Geismário, antes da gente começar, a gente queria saber assim um pouco mais, né? Você falou que você está fazendo agora, é, mas conte para nós um pouco de como foi assim a criação sua, né? Como é que foi, que tipo de família você foi criado, com que espécie de valores, né? Você foi é, inculcados, né? Que lhe prepararam para esse trabalho que você faz atualmente, né? Na promoção da justiça. Eu sou de uma terceira geração, né, de adventistas, criado num berço fundamentalista, tradicional, onde os valores cristãos, valores morais, éticos, eles consolidam uma base para tudo aquilo que a gente faz, fundamentam todas as nossas decisões. Então, eu fui criado ouvindo a minha mãe, meus pais, né, logo desde a mais tenra idade, nos cultos pela manhã, sobre os valores cristãos, né? Esses valores que a gente não deve recuar e deve oferecer, se for possível, até a vida e até o último limite para defender esses valores. Então, eu fui criado nessa linha de amar os princípios esculpidos na palavra de Deus. Quais foram alguns desses valores, assim, talvez para o pessoal que não conhece muito a Igreja Adventista, que não conheça, né, talvez até alguém que esteja aqui nos assistindo, que vai assistir esse programa, né, que não seja cristão. Quais foram, assim, alguns valores bem basilares e fundamentais que nortearam e guiaram, assim, a sua vida jovem? Esses valores, né, que são estampados na palavra de Deus, quase todos esses valores bíblicos cristãos, eles já fazem parte, né, do mundo cristão na atualidade em todos os lugares. Eu quero destacar aqui alguns deles, né? Isso, Como, por exemplo, o mandamento do sábado. Uhum. Nós, como cristãos adventistas, obedecemos o princípio bíblico que a lei de Deus ela está vigente, né, está em vigor, todos os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado, que em um intervalo de tempo ele foi esquecido, foi deixado de lado, e minha mãe sempre me disse, olha, filho, chegará tempos, ainda em nossa geração, que nós precisaremos defender essa mensagem, que é uma mensagem bíblica, é uma mensagem de valor espiritual para a nossa atualidade. Então, quero destacar aqui a mensagem do sábado, que é uma mensagem que é um valor cristão
mas que alguns versos cristãos têm sido esquecidos, têm sido negligenciados. Então, quero destacar aqui esse valor, o mandamento do sábado, que foi o que construiu todo o enredo da nossa história nesse percurso da liberdade religiosa. E só continuando um pouco, né, antes da gente chegar, né, de fato, nesse grande evento, né, de repercussão nacional, e quando você está falando sábado, né, você está falando o sábado conforme praticado pelos adventistas do sétimo dia, o sétimo dia, né, é, e o Brasil, a gente sabe, né, é um país majoritariamente católico, né, um país assim, até mesmo, né, em termos de religião, é um país onde a maioria das pessoas vão para a igreja no domingo, né, cultuam Deus no domingo. E a minha pergunta para você, como um adventista do sétimo dia, como uma minoria religiosa, você sofreu alguma espécie, né, assim, até mesmo na sua juventude, de preconceito por ser uma minoria religiosa? E como foi, assim, ser criado no Pará, como um adventista do sétimo dia que acreditava nesse princípio, né, da guarda do sábado? É, a minha vida acadêmica, Hum, desde a mais tenra idade, ela sempre foi permeada desses desafios. hum, Porque se você estuda no período do dia, você tem as aulas no sábado, né? Se você estuda à noite, você tem as aulas dentro do horário sabático, que é a partir das 18 horas, né? Na primeira parte do dia, a parte escura. Então, os desafios sempre existiram. Eu diria que na academia, eu também sou advogado hum. e também tenho uma formação na área de língua portuguesa. A gente sempre teve muitos desafios, alguns professores mais reticentes, outros um pouquinho mais suscetíveis a entender e aceitar. Então, toda essa história, esse retalho de história, foi construído com muitos preconceitos, muitos olhares diferentes, e principalmente aquelas pessoas que dizem assim, olha, isso aí não existe mais, esses valores já não têm mais relevância para a nossa Isso. atualidade. Então, de fato, é uma história cheia de preconceito, sim. Isso, e fala só um pouco mais disso. Quais foram, assim, algumas dos discursos que você ouvia quando você falava, né, que você guardava o sábado, que você precisava de né, uma excusa por questão de consciência religiosa? Qual era Vou uma das falar de objeções que você recebia? por exemplo, algumas vezes, na faculdade já, né, na faculdade de Direito, o professor estabelecia alguns trabalhos, né, e algumas atividades, e eu falava com ele que era adventista e que não participaria da aula em razão de convicção pessoal, de foro íntimo, liberdade religiosa, baseado em princípios bíblicos, o mandamento do sábado. E o que a gente sempre ouviu desses professores, alguns deles da cadeira de filosofia, é que isso era ultrapassado, né? Nossa, é filósofo. Que exatamente ultrapassado, que esses valores não se coadunam mais com a nossa Sociedade. realidade nesse mundo pós-moderno, e que Pós-moderno. eu estava atrasado e que deveria me atualizar. Então, isso era o que a gente Uau. mais, é o que mais ouvia, né? Que você está atrasado, que você está em outro mundo, que isso não existe, que esses valores bíblicos não devem ser direcionadores e não devem ser guia para uma proposta de vida no mundo atual. Então, isso era o que você mais ouvia nisso. Uau. E, e, então tudo isso, né, Geismar, essa experiência, ela vai te direcionar para, de fato, um caso, né, basilar que vai chegar no STF e onde você vai realmente não só fazer, né, esses professores de filosofia repensar, né, os conceitos deles, né, daquilo que constitui ser ultrapassado, mas você vai assim, o seu caso, né, vai fazer a sociedade brasileira como um todo repensar o que significa liberdade religiosa. E eu queria que você contasse um pouco, né, como é que foi essa história, como é que você foi parar no mais alto tribunal, na mais alta corte brasileira como um guardador de sábado. Como é que foi assim passo a passo essa odisseia, essa aventura, né, de Marabá, né, para estar perante o STF
pleiteando o seu direito de liberdade religiosa, de uma acomodação razoável por sua convicção religiosa. A minha vida sempre foi uma vida pública de concursos, né? Com 18 anos eu ingressei no meu primeiro concurso público aqui na minha cidade mesmo, Marabá, no ano de, acredito que no ano de 98. E depois desse primeiro ingresso, eu continuei estudando para galgar outros patamares. Eu já estava concursado no Ministério Público Estadual, aqui do Pará, e vi em 2007 a oportunidade de ingressar na Justiça Federal. À época, ainda hoje, era para o concurso do TRF da primeira região, O que para é o isso? cargo Só para quem de não sabe, o TRF. Tribunal Tribunal Regional Federal? Regional Federal da Ah, primeira região. A Justiça Federal ela é distribuída em várias regiões para melhor organização, e eu hum. fiz o concurso para a primeira região, que é a maior região. Que E aí lá cobre os tinha estados do Amazonas, desculpa, só para entender. Amazonas, Pará, Amapá, A esses região estados, norte, assim, né? região norte, para a região Certo. norte. Então eu vi ali uma oportunidade de alçar voos maiores. Ainda hoje, é fácil acompanhar pela internet, é um Hum. dos melhores salários, a área de segurança, eu tinha feito para a área de segurança, Uau. o que recebe alguns benefícios, alguns bônus pelo exercício dessa função. Havia uma vaga disponível e eu me inscrevi em 2007. Hum. Aí não precisa discutir o mérito de estudo, porque isso é elementar, né? E Uhum. aí consegui ser aprovado em primeiro lugar. Amém. Então, para a felicidade de todos, né? E eu estava ali aprovado em primeiro lugar e estava muito feliz. Mas dentro do edital estava previsto que haveria uma etapa de uma avaliação física que consistia em um exame médico, uma corrida de 12 minutos. E o edital não previa quando seria essa convocação, e essa convocação ocorreu para um dia de sábado. E essa corrida de 12 minutos me separava do meu sonho, que era ser nomeado na Justiça Federal. E eu vi um filme passando na minha cabeça, né? As noites de dedicação, de estudo, os planos que já havia feito, né, para ingressar nesse novo cargo. Mas eu vi que a convocação tinha sido para um sábado. Um grupo de candidatos foram convocados para o domingo e um outro grupo para o sábado. Eu pedi administrativamente para fazer a prova no domingo, mas a banca examinadora ela negou. Disse que eu não poderia fazer no domingo. Eu teria que fazer no sábado. E começou a minha prova de fé, né? Claro que naquele momento eu não tive nenhuma dúvida de como eu deveria decidir. Então, eu decidi que eu não faria a prova no sábado. O que, Então, ok, não, não, pois não não? queria te interromper, eu quero que você continue, mas o que estava passando assim na sua cabeça e como foi a sensação assim de você. Porque eu imagino que você estava com duas coisas, né? Você estava com esse sonho seu, né? Nossa, um salário maravilhoso, tudo que você havia estudado e ao mesmo tempo a sua fé. Então, assim, como é que foi a tensão? O que estava passando na sua mente enquanto você estava tendo que fazer esse julgamento? Passou muita coisa, né? Como eu já mencionei aqui anteriormente. Você tem um projeto de vida, né, de estudos, de dedicação, são quem é acostumado aí, eu imagino que estou falando nesse momento para pessoas que são acostumadas a fazer concurso, você vê que não é fácil. Num universo aí de milhares e milhares e milhares de candidatos, você vê seu nome ali no Diário Oficial como primeiro lugar no concurso, é realmente uma alegria muito grande e cria uma expectativa muito generosa. Mas, do outro lado, eu tinha valores de fé que tinham um valor para mim muito mais especial que eu nem sabia. Quando eu vi esses princípios sendo ameaçados pela estrutura de um concurso, e eu vi algumas pessoas, como por exemplo colegas meus, que diziam assim: olha, fala com teu pastor, você não pode ficar de fora, você não pode perder. Se você não tiver coragem, eu falo com teu pastor. Eu disse: olha, mas é uma questão de convicção pessoal. Se eu negar a minha liberdade de decidir, a minha liberdade daquilo que eu acredito, eu vou estar negando a minha própria existência. Então, eu não vou fazer. Então, foi uma decisão difícil quando você olha para o que estava ficando para trás. Mas também não, foi uma decisão pronta, não houve
nenhum momento de titubear, nenhum momento de duvidar. Eu sabia exatamente o que eu queria. Era doloroso, eu não posso negar. Mas eu tinha sempre, do primeiro momento, eu tinha certeza que eu precisava decidir em nome da fé, em nome dos valores bíblicos, em nome dos princípios. Eu entendia que havia um legado que precisava ser deixado, e eu entendia também que Deus, como as outras pessoas, ele queria também usar a minha história para deixar uma experiência para os nossos jovens e para as pessoas que acreditam na liberdade religiosa. Então eu decidi que não ia fazer a prova. E aqui, se me permites, eu decidi então galgar um outro caminho, porque você tem duas maneiras de encarar a liberdade religiosa: de forma totalmente passiva e entrar nesse âmbito da proatividade, onde se eu posso fazer alguma coisa. As nossas leis, elas nos garantem, na própria Constituição, eu tenho garantia do exercício dessa liberdade religiosa, de, através de uma escusa de consciência, ter uma opção para não desrespeitar a minha liberdade. Então, eu procurei um advogado, conversei com ele, e na hora, no momento, ele não sabia exatamente como fazer, e nós estudamos juntos ali o caso, ingressamos com um mandado de segurança na Justiça Federal da Primeira Região. Eu consegui eliminar e fui fazer a prova no domingo em uma outra cidade, muito distante da minha casa, né, em Manaus, para você ter uma ideia, e, e consegui, com essa liminar, fazer a prova. Fui mantido, né, a decisão em primeiro lugar, meu nome continuou ali consignado como primeiro lugar. Só que a União, resignada, apresentou mais recursos, até que chegou ao Supremo Tribunal Federal, através de uma repercussão geral, num caso de recurso extraordinário, que é quando uma decisão ela afeta, né, princípios sensíveis, que no caso é um direito fundamental. Então, essa história que fez com que o meu processo em 2007 ingressasse na Justiça, em 2010 ele foi parar no STF, ali no gabinete do ministro Dias Toffoli, que votou, né, pela repercussão geral e reconheceu a repercussão geral. E pronto. E então, assim, então, assim, a minha pergunta, claro que como é que foi então que chegou mais ou menos no STF? Foi por causa que você apelou ou foi o próprio, o tribunal, o TRF O que TRF apelou? apelou. Ah, então o Isso, TRF apelou contra você, exato, dizendo que porque foi ilegítimo a sua prestação alternativa. isso. Todos os ministros, né? Para você ter uma ideia, o meu processo ele foi para a Corte Especial do TRF1, a Corte Especial que julgou o primeiro agravo. Lá eles entenderam que era uma medida razoável, porque não feria princípio editalício, porque não havia regra de convocação no edital, não feria o princípio editalício, não feria isonomia, porque eu estava fazendo a prova junto com outros candidatos nas mesmas condições. Então, não havia nada que me colocasse em vantagem em relação aos outros candidatos. O próprio Ministério Público Federal, ele foi favorável pela manutenção da segurança, já que o mandado de segurança é concedido em liminar, numa decisão precária, e essa decisão depois ela é avaliada por uma corte maior. Então, em todas as instâncias, essa segurança ela foi mantida, mas a União, através da sua AGU, resignada, insatisfeita, ela sempre foi atravessando recursos, até que esse recurso chegasse ao STF, no gabinete do ministro Dias Toffoli. E como versava sobre liberdade religiosa, né, um mandamento sensível dos direitos fundamentais, então foi admitido na repercussão geral, através do recurso extraordinário. Então, foi assim que ele galgou aqui da Justiça Federal, na primeira instância, até o STF. E como é que você estava se sentindo no momento de que o seu caso ia agora subir para a corte mais alta do país? Como é que foi assim essa sensação? Olha, no começo, até eu conseguir a primeira vitória, que era o mandado de segurança, a ficha não havia caído. Eu entendia que toda essa batalha, de fato, era para que eu ingressasse na Justiça Federal, para que eu fosse nomeado no meu novo cargo.
Mas eu confesso que quando a União começou a atravessar recursos e um concurso que tinha o prazo de 2 anos de validade, ele já estava expirado o primeiro prazo de validade dele, que era os 2 anos, e ainda não havia nem chegado no STF, porque ele passou 3 anos dentro da Justiça Federal, galgando as instâncias de recursos dentro da própria Justiça Federal. Então, quando ele começou essa demora, eu entendi que havia um propósito maior, né? Que não era um processo apenas de âmbito de interesse individual de uma pessoa. Não era questão de um concurso público, não era questão de nomeação, que Deus pretendia, com aquele caso, alcançar outras pessoas. Então, eu vi que esse concurso, na verdade, tudo isso era um ministério para alavancar a liberdade religiosa no nosso Brasil. E eu comecei a aceitar isso. Isso já em 2009. Uhum. Eu ingressei com mandado de segurança em 2007. Em 2009, um pouquinho antes dele ser admitido no STF, na repercussão geral, eu já entendi que não era um caso individual, não era para beneficiar uma pessoa, mas era um lead case mesmo, era um caso padrão para alcançar uma comunidade maior. Estou falando só de adventistas, eu estou falando daqueles que amam a liberdade religiosa. Você estava sozinho com seu advogado ou tinha instituições ou outras organizações que também estavam lhe ajudando, né, nesse processo, nessa jornada, para você poder, devido, né, à repercussão e à proporção que esse caso poderia ter? Até 2010, um pouquinho antes de 2010, eu fiquei com esse advogado, que era um amigo nosso, né? Eu havia contratado ele para patrocinar a causa. A gente estudava junto o processo. Foi nesse período que eu me apaixonei pelas ciências jurídicas e decidi que ia estudar direito e me apaixonar um pouquinho mais pela liberdade religiosa. Mas quando o processo ingressou lá na Justiça, na mais alta Suprema Corte, lá no STF, que o caso ganhou repercussão geral, eu entendi que ele escapava também desse interesse pessoal. E agora eu recebi um contato da divisão sul-americana, onde o advogado da Igreja Adventista ele pediu para se habilitar no processo, porque a Igreja Adventista, juntamente com outras comunidades, demonstraram absoluto interesse de ingressar na causa, né? Para dar assistência para que o desfecho pudesse, de alguma maneira, ser favorável para toda a comunidade religiosa. Então, a partir de 2010, eu passei a ter esse advogado particular e um advogado patrocinado pela Igreja Adventista. Ah, certo. Ah, bacana. E como é que foi então essa sensação, né? Porque agora você tinha uma igreja inteira que estava te apoiando. Como foi a sensação de estar representando, né, os 2 milhões de adventistas perante a maior corte, né, do seu país? Deu algum frio na barriga ou você estava assim bem tranquilo? Eu estava tranquilo, mas ao mesmo tempo, como tu disseste aí, aquele friozinho, aquela sensação de alegria, né, de satisfação, porque eu percebi que esse caso ele poderia ter ficado no esquecimento se porventura diante da primeira negativa, né, da banca, eu tivesse me recolhido, como eu falo para você, usar a liberdade religiosa apenas de forma passiva, se der, se for possível, se me concederem. Mas eu sempre entendi que nós precisamos usar os recursos que estão disponíveis para nós dentro da legalidade. E a partir do momento que eu lancei mão das ferramentas jurídicas e as coisas começaram a avançar, e esse caso começou a ganhar repercussão nacional, algumas outras comunidades religiosas, judaicas, começaram a entrar em contato comigo. Aqui na minha cidade, algumas redes de TV começaram a fazer entrevistas. Lá no meu serviço, os promotores de justiça começaram a entender a dimensão do caso e queriam até entender o que levaria um jovem, né, à época, bem mais jovem, que levaria um jovem a abrir mão de um salário hoje de mais de R$ 20.000 para defender um interesse, digamos assim, abrir mão de um interesse pessoal para defender e a litigar, né, por um interesse coletivo. Então, isso me encheu de alegria, me encheu de satisfação, claro, me encheu desse orgulho de poder colaborar com a liberdade religiosa a nível nacional. E representar
de maneira mais específica, né, toda a comunidade adventista no Brasil que defende a verdade do sábado como um fundamento bíblico. Então, isso gerou, de fato, uma satisfação muito grande. Necessária, por sinal, para substituir a frustração de abrir mão de um concurso federal que eu havia almejado tanto. Então, foram dois momentos de alegrias diferentes. O primeiro de ser aprovado e sonhar com a aprovação. Agora, já deixei essa primeira satisfação em segundo plano e agora a satisfação era representar todos os concurseiros e adventistas em nome da liberdade religiosa. Você falou assim que você teve muito apoio, né? Não somente da igreja adventista, mas de pessoas fora da igreja. Agora você também sofreu alguma espécie de oposição? Também tinha gente que estava com raiva que você estava levando esse caso perante o tribunal? Ou em geral foi mais assim, só apoio? Eu recebi sempre apoio. Algumas indiferenças se davam em nome da ignorância, como se dissessem assim: como é que você pode ser tão tolo? Mas eram resignações, indiferenças de quem gostava de mim e não conseguia entender. Para você ter ideia, uma autoridade do judiciário, alguém que a gente convivia, me chamou no gabinete e disse assim: Gesmário, você sabe o que você está perdendo? Você sabe o que está deixando para trás? Você sabe quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar? Você está no primeiro lugar, na fila de espera, que todo mundo gostaria de estar esperando. Você é o primeiro da fila. Por que que você... Então, essas resignações, né, esses maus estares, eram, na verdade, pessoas que gostavam de mim e queriam me persuadir para mudar de ideia. Mas, no final, quando perceberam que havia uma decisão firme, então todos começaram a me apoiar. E, na cidade, eu passei a ser conhecido nesse sentido, como o adventista do STF, que tinha um caso que ia ser discutido no STF. Então, isso gerou uma repercussão na cidade, gerou uma repercussão no Brasil. Isso gerou também uma satisfação muito grande para mim. Hum. E, e fala então um pouco agora de como foi a questão do julgamento em si, né? Porque agora você está diante, né, do STF, e como é que foi assim os argumentos, como é que foi todo esse trâmite de estar em Brasília, de estar diante do STF, como é que foi todo esse drama? A gente tinha ali uma discussão muito interessante, né? Primeiro, você tinha a discussão básica, era a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Essa era a discussão. Se o Estado deveria agasalhar essa pretensão ou se essa interferência estatal poderia prejudicar esse princípio da laicidade, né? O Brasil não deve, o governo, né, se envolver nas questões religiosas. Então, nós tivemos ali, em novembro de 2020, imagina aí, 10 anos depois, isso a gente não vai discutir, a questão dessa demora processual, algumas questões técnicas que o STF deixou de observar, mas tratar basicamente de que ali os 11 ministros, eu não consigo recordar o nome de todos agora, talvez não seja interessante, mas dos 11, apenas 3 ministros eles apresentaram voto não favorável para a manutenção dessa liberdade religiosa, né? Acho que foi Dias Toffoli, né? Cássio Nunes Gilmar e Mendes, Gilmar Mendes, é. Gilmar Mendes, né? O É, outro eu Cássio não Nunes. lembro. Cássio É, Nunes e Dias não Toffoli. estava, não sei, eu acho, não sei se ele estava ainda o Cássio Nunes, mas Cássio Nunes estava, Eu estava. lembro bem do Dias Toffoli e lembro muito bem do Gilmar Mendes. Então, o que que eles entenderam, os outros ministros, que havia um direito fundamental que não conflitava com o direito dos outros candidatos, porque não feria isonomia, não feria nem o princípio editalício, porque o edital do concurso, em momento algum, ele veio trazendo quando seria a data da prova de aptidão física. Então, ele fez uma distribuição por um caráter puro e simples. Alguns farão no sábado, alguns farão no domingo. Então, não teria nenhum problema que eu fizesse a prova no domingo, como eu pleiteei. Então, na decisão, o que ficou consignado é que sempre que houver esse conflito e não for uma medida excessivamente onerosa para o Estado e que também não fira o princípio da isonomia, que é dever, sim, do Estado agasalhar essa pretensão e oferecendo uma data alternativa para qualquer pessoa, né, que apresentar motivo de escusa de consciência religiosa para não realizar uma prova numa data designada. Lembrando que
Na decisão, em momento algum, o foco é se é no sábado, se é no domingo. Fala dias de prova, onde um candidato solicite a remarcação. Se não for oneroso demais para o Estado e não ferir o princípio da isonomia, o candidato tem esse direito. Explica só um detalhe, assim, talvez assim, para o nosso público que não entende muito do juridiquês, qual era o argumento assim da isonomia? Porque eu sei que isso aí era um argumento muito importante que surgiu, mas o que significava isso e como que os juízes estavam interpretando esse termo para chegar no resultado que deu, que no caso, né, foi a favor de você e a favor da liberdade religiosa. A isonomia dentro do concurso é o tratamento igualitário para todos os candidatos nas mesmas condições, sob pena de ferir. É concorrer dentro das mesmas regras. Então, o que eles diziam? Se ele foi convocado junto com outros candidatos para fazer a prova no sábado, ele não tem o direito de fazer a prova no domingo. Mas essa análise ela não prosperou, até porque esse mandado de segurança ele veio sendo atacado desde o nascedouro, em 2007. Então, o próprio Ministério Público Federal sempre entendeu e agasalhou qual a pretensão. Embora ele não tenha feito a prova no sábado, ele fez a prova no domingo, juntamente com outros milhares de candidatos, nas mesmas condições de temperatura, nas mesmas condições de pista, que era uma pista de atletismo, ou seja, em nenhum momento houve qualquer tipo de benefício ou de vantagem para esse candidato, que era o paciente no mandado de segurança. Então, essa discussão, ela não prosperou no STF, porque a isonomia ela não foi afetada. Eu concorri em Manaus, eu corri em Manaus e concorri nas mesmas condições, com os mesmos graus de dificuldades que todos os outros candidatos. Então, não feriu o princípio da isonomia. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, só acrescentar um detalhe que talvez o pessoal que está nos assistindo vai achar curioso. Em Manaus, você fez a prova e foi primeiro ou segundo? Eu continuei em primeiro Em lugar. primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro Amém. lugar. Amém. Que legal. Então, Geismário, você venceu, né, de fato, assim, um caso de repercussão geral, que talvez assim, o maior caso de liberdade religiosa adventista desde Tosaku Kaneda, né, que foi um japonês na era da Segunda Guerra Mundial. E me fale agora, como que você acredita que o seu caso foi fundamental para a defesa dos direitos individuais e humanos, da liberdade de crença, e consciência, né? Como que você enxerga que a sua fé contribuiu para uma expansão e uma compreensão mais ampla do que significa a liberdade religiosa? Eu vou começar assim, em termos acadêmicos, né? A gente percebe que a liberdade religiosa ele é um direito, é uma discussão que ela vem cada dia ganhando espaço, como a gente já ouviu falar e tu disseste agora há pouco, essa liberdade mais cara que a gente tem, né? A liberdade religiosa. É o nascedouro aí para todas as liberdades e garantias fundamentais do ser humano. Então, a gente vem acompanhando ao longo do tempo esses progressos. Eu digo que, por exemplo, um dos progressos mais recentes que a gente tem atualmente é a mudança do Enem aqui no Brasil, né? Que acontecia no mesmo final de semana, um sábado e um domingo, e depois de uma consulta pública, se não me engano, foi em 2017, 600 mil brasileiros foram consultados e entenderam que a prova deveria acontecer em finais de semanas alternativos e colocando em dia de domingo. E foi um grande avanço para nós, adventistas, e naturalmente para as pessoas que guardam o sábado do Senhor. Então, na área acadêmica, eu entendo que houve um avanço muito grande. E, de forma substancial, também para todas as pessoas que fazem concurso público. Para você ter uma ideia, logo depois que esse meu mandado de segurança foi julgado lá no STF, eu conheci o caso de um rapaz adventista que ele fez um concurso para Justiça Federal também e ele prontamente ingressou com mandado de segurança e em todos os casos, qual é o processo que é citado? É citado aqui.
esse recurso extraordinário aqui no STF. Então, é uma matéria que vem sendo discutida já nos tribunais, e essa decisão do STF, em 2020, ela abriu portas, né, para que o judiciário entendesse melhor, interpretasse melhor a questão da liberdade religiosa, e isso cria, eu vou dizer assim, cria um precedente, tudo bem que não é um precedente vinculante, mas é um precedente que tem concedido a muitos candidatos a oportunidade de fazer a prova em uma data alternativa, quando essas questões elas estão contempladas, qual seja, eu digo, essa mudança não fira a isonomia e que não cause ônus excessivo para a administração. Um exemplo aqui, digamos que eu estivesse pleiteando fazer a prova no domingo e não tivesse nenhum candidato para fazer, então toda a estrutura, preparar uma banca, separar, sem falar que ainda se falaria que feriria a isonomia, né? Porque eu iria correr num dia, condições climáticas e uma série de coisas. Então tem que ter agasalhada e outros fatores para realmente que esse direito seja garantido. Como é que você acha, assim, você falou mais assim no aspecto técnico-jurídico, né? Mas assim, como é que você acha para a sociedade a sua decisão ela contribui para fazer as pessoas assim um pouco mais conscientes e abertas para a importância desse valor, né, que é a liberdade religiosa? Então vamos lá. O que a gente tem? Primeiro, acho que todo mundo consegue entender. Nós estamos falando de uma decisão da mais alta Suprema Corte brasileira. Ou seja, essa decisão do STF, ela enfrenta a decisão de outros juízes de primeiro grau. Vamos imaginar que alguém se veja numa situação ou de concurso ou de uma outra situação qualquer envolvendo liberdade religiosa, ele pode invocar essa decisão do STF, naturalmente, para enfrentar qualquer uma outra decisão judicial ou alguma afronta a esse princípio. Então, eu digo, sem medo de errar, que essa decisão que foi desse julgamento em 2020, ela abriu uma grande porta, né, para a liberdade religiosa. Eu diria que é uma maneira diferente de ver os direitos fundamentais. Enxergar a liberdade religiosa como, de fato, é um direito fundamental, inerente ao ser humano, a liberdade de ser, de crer, de não crer. Então, é um novo paradigma, eu costumo dizer assim. É uma nova maneira de enxergar. E para te dizer a verdade, depois dessa decisão, a gente percebe que a maneira do judiciário receber e decidir nesses casos mudou bastante, né? Então, a gente teve, sem dúvida alguma, um avanço muito grande, tanto no aspecto acadêmico, né, de estudos, no aspecto legal, porque criou-se um novo parâmetro, né, de decisões, como também no aspecto prático. Na vida da pessoa, o que mudou muito, porque o nível de respeito à liberdade religiosa, notadamente no aspecto da liberdade de crença, ele ganhou uma nova envergadura nesse cenário jurídico, social e político no Brasil. Você fala que maravilha, né? E realmente foi um caso assim, eu acho que é importante até a gente salientar, né, para a audiência, base histórico, né? Isso é algo que vai nortear futuras decisões de liberdade religiosa enquanto houver Constituição de 1988, né? É algo que vai perdurar e realmente nortear decisões futuras. E à luz disso, você falou um pouco do apoio que você recebeu durante o processo. Qual foi a repercussão pós-caso, né? Que tipo de reação você recebeu da mídia, da imprensa e até mesmo assim do seu círculo mais íntimo, né, de amigos, de amizades, após receber essa notícia de que você havia vencido esse caso no STF e que esse caso seria utilizado para nortear decisões futuras? Primeiro, eu precisei explicar e encarar uma vitória sem ganho pessoal, né? Algumas pessoas esperavam Eita! que eu tivesse vencido, no sentido de que o mandato de segurança ele foi julgado e a segurança foi mantida lá pela mais alta Suprema Corte, mas nós estávamos falando aí de 13 anos depois do concurso. Então, o concurso havia perdido objeto, não havia mais expectativa de nomeação, então eu não estava lutando para ser nomeado e para ingressar na Justiça Federal, até porque o objeto já havia se perdido.
Então, o que mudou com isso? Para você ter uma ideia, aqui na minha cidade, quando eu andava no supermercado, ou quando eu ia a alguns lugares, todos os adventistas que eu, que eu convivia, ele vai saber se ele ouvir essa matéria aqui depois. Eu tenho um colega que é da Polícia Federal, e eu conheço não tem muito tempo, ele chegou aqui na minha igreja e foi contar a história dele, como que foi a luta dele dentro da Justiça Federal na academia, lá em Brasília. Ficou 6 meses enclausurado e ele me dizendo assim, olha, como é difícil, não é fácil a gente se manter adventista. E eu disse, pedi para ele contar a história dele. Ele falou assim, mas a história de um rapaz me motivou bastante. O caso dele foi parar no STF. Eu ouvindo a conversa dele, né? E ele contando a minha história, dizendo que ele se inspirou nessa história para se manter firme nos valores, nos princípios cristãos. Aí eu falei para ele assim, como era o nome desse rapaz? Aí ele disse, Geismar. Eu falei, eu sou o Geismar. Foi um momento assim, a gente se abraçou, porque a gente não conhece os limites aonde essa história vai, né? Amém, Que corações ela pode alcançar, que amém. pessoas ela pode motivar. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sei do legado dessa decisão para a vida deles, né? Hoje eu estava na minha igreja e falei um pouquinho de liberdade religiosa. Então, é satisfatório você falar de algo que você viveu, de que você experienciou, de que você entregou. E isso é muito bom. Na minha família, eu diria que foi o maior orgulho que eu dei para minha mãe nos últimos 40 anos, né? Hum. Ela me ensinar esses valores e na hora que eu precisei realmente redimensionar esses valores, eu decidi do lado correto. Então, isso trouxe muita satisfação, trouxe muita alegria no ambiente familiar, na igreja. Eu vi uma outra experiência também. As pessoas me ligavam, né, de outros estados. Uma moça para quem eu havia dado estudo, ela havia se batizado na igreja. E ela disse, Gismar, eu lembro que uma vez você me falou numa conferência, dando estudos sobre a importância do sábado. E quando eu ouvi a tua história no STF, eu me emocionei, porque eu percebi que você falava naquele dia de algo que você realmente acreditava. Então, amigos, essa história, ela consolidou muita coisa. Consolidou a minha convicção, ela me fez acreditar ainda mais que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus usou autoridades, que Deus usou pessoas e nos permitiu estar no cenário, nessa história que trouxe um novo capítulo para a liberdade religiosa no Brasil e no mundo. Então, essa é a minha satisfação. Uau, que maravilha, que bênção, e eu imagino que é algo que não tem preço, né? A transformação, né, que você fez na vida de indivíduos, né, que hoje lutam por seus direitos, pela liberdade religiosa, a transformação que você fez na sociedade brasileira, né, é algo que realmente vai ter um impacto maior, até mesmo do que, né, esses 20 mil. É claro que é triste, né? É algo que realmente é uma injustiça, mas é, é aquela coisa, né? Você teve que ter uma Rosa Parks para você ter um Martin Luther King. Você teve que ter aquela pessoa que andou para que o outro pudesse, né, correr para fazer, né, essa transformação. E, e como foi assim a vida após a resolução do caso? Você falou para nós assim antes que você está trabalhando, né, nessa área jurídica. Como que essa experiência, né, do STF, de ter tido teu caso, a tua história, na mais alta corte brasileira, como é que isso tem impactado hoje a sua vida atualmente, e o seu trabalho profissional? Olha, me impactou em várias áreas. Por exemplo, na área acadêmica, me motivou a conhecer mais o mundo do direito. Foi a partir desse caso que eu decidi estudar as ciências jurídicas, me formei como advogado, defendi o meu TCC, né? Nessa área da liberdade religiosa, eu fiz algumas noites de estudo aí dentro do tema da liberdade religiosa, aprendi a me apaixonar pela liberdade religiosa, me motivou também a projetar coisas maiores dentro da minha vida profissional, defendendo a liberdade religiosa. Hoje eu fiz uma especialização em direitos humanos. Eu estou caminhando sempre agora no sentido de defender a liberdade religiosa. Eu sempre digo para os meus pares, né, as pessoas que são adventistas, eu não defendo a fé dos adventistas apenas, eu defendo a liberdade religiosa.
sem Amém. bandeira, né? Eu defendo a liberdade religiosa. Então, para você ter uma ideia, algo que é assim vigoroso e que me traz alegria. Ainda hoje eu estudo para concurso público, né? Em algumas, e é bem frequente você estar assistindo ali uma aula ou lendo algum artigo que vai falar sobre os direitos fundamentais, e aí invariavelmente é citado esse caso, né? Esse lind case aqui, 611-874. O nome Às vezes eu estou aparece em lá, casa, Geismário. às vezes eu estou em casa e alguém me liga dizendo assim, olha, eu estou aqui assistindo uma aula e estão falando aqui do teu caso. Assim que saiu a decisão, eu viajei por vários lugares do país para testemunhar pessoalmente em algumas comunidades cristãs, em alguns congressos. Fizemos ali algumas dezenas de lives para contribuir, fortalecer a fé e mostrar para as pessoas que defendem a liberdade religiosa que nós estamos vivos, né? Que a liberdade religiosa está cada dia mais crescendo, que esses valores estão se expandindo e o nosso arcabouço jurídico e político está entendendo esse cenário. Nós temos aí um país que é predominantemente cristão, então esses valores eles precisam ser bem agasalhados dentro de um Estado democrático de direito, né? Então mudou muita coisa na minha vida profissional, na minha vida religiosa, mudou muita coisa e eu estou feliz por isso. A visibilidade é muito maior do que antes do caso que você tem? Assim, você sente assim que tem muita mais visibilidade? E como é que tem sido conviver com isso, né? Com a fama, digamos assim, né? Eu digo assim, em 2020, logo que a decisão saiu, havia um pouquinho mais de expectativa, de procura, de curiosidade, todo mundo queria saber. É claro que hoje já estamos em 2024, as pessoas já estão mais acomodadas, digamos assim, em entender da situação, aquele frenesi maior passa. Mas aqui na nossa cidade, quando a gente precisa falar um pouquinho de liberdade religiosa, ou então quando é um sábado de liberdade Aham, religiosa, sempre as convite. pessoas retomam a discussão e sempre me pedem para participar, porque queiram ou não, é o primeiro caso no Brasil, né? É o primeiro caso no Brasil que discute a liberdade religiosa na mais alta Suprema Corte. Então, é indiscutível a visibilidade, né? Para esse processo. Não, com certeza. E, inclusive, já fica aí o convite, né, cara? Assim, eu tô voltando pro Brasil aí ano que vem, se eu tiver verba lá do IAN, vamos Está à tentar organizar disposição. uma aí. É você e tua esposa trazer, né? Eu sei que a gente já havia conversado sobre isso, mas ano que vem eu já vou estar de volta lá. Aí talvez, quem sabe, né? Talvez 2025, 2026, se a gente tiver uma verbazinha, Ok. vamos organizar um programa lá, né? Para os jovens, para os alunos. Já estamos agora assim começando, né, a encerrar, né, o nosso episódio. Realmente tem sido assim uma bênção ouvir do seu testemunho de fé, de resiliência, né? Eu sei que não é fácil, o Brasil é um país diferente, né? A gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente vê a diferença, você tem uma pressão social de grupo muito maior do que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. E a gente havia conversado, né? Eu estou aqui fazendo meu doutorado, e o seu nome também vai ser um dos heróis, né? Que vai aparecer aí na tese de doutorado, porque, como nós sabemos, é um exemplo, né? De como a gente pode aprender um novo paradigma de liberdade religiosa. E o que eu queria saber é como é que você acha que o seu caso pode nos direcionar para uma pedagogia da liberdade religiosa? Qual assim seria, né, talvez essa última palavra nesse assunto assim de como é que isso nos reorienta a pensar sobre o assunto de liberdade religiosa? Como eu disse inicialmente, quando eu penso na liberdade religiosa, eu penso sempre em uma atividade, costumo dizer assim, proativa. Nós, como cristãos, e outras pessoas também que defendem esses valores, eu acredito que nós temos que instrumentalizar as pessoas através de informação, através de conhecimento. Eu já coloquei o meu TCC à disposição. Eu sei que é ainda algo bem incipiente, porque ainda a nível de formação acadêmica, mas já é um pontapé de uma discussão para que nós possamos potencializar mais esse assunto da liberdade religiosa, disseminar nos ambientes acadêmicos,
dentro das próprias comunidades religiosas, a gente percebe que ainda existe muita imaturidade para discutir essa matéria de liberdade religiosa. Então, as pessoas se colocam muito em uma posição de passividade, é o que der, não se mexe, não se movem. E hoje, muito melhor do que no cenário há 13 anos atrás, há 15 anos atrás, quando aconteceu o meu caso, a gente tem um lastro hoje mais preparado para encarar essas afrontas, para encarar essas desmedidas contra a nossa liberdade de crença. Então, eu digo assim que nós precisamos fomentar mais essa discussão acadêmica, uma discussão dentro das comunidades, escrever, termos mais podcast como esse aqui, para a gente se apropriar melhor desses grandes avanços que a gente tem na área da liberdade religiosa. Geismário, última pergunta. O podcast Our Official Hearts, né, é um podcast dedicado a humanizar os corações, né, que têm sido cauterizados pelo secularismo, né, pelo humanismo laicista. À luz disso, como é que você acha que a mensagem da liberdade religiosa pode nos ajudar a nos tornar mais humanos e compassivos, né, uns com os outros, e a experimentar essa humanidade plena? Ok. Eu digo que o princípio que norteia a liberdade religiosa, ele está diretamente ligado à questão da dignidade da pessoa humana, né? Nós, como pessoas, temos que aprender a conviver com as multidiversidades, a diferente maneira de crer, as diferentes maneiras de enxergar o mundo. Nós precisamos conviver com isso e respeitar. Até porque nós estamos falando numa ótica, né, numa maneira de ver, e algumas pessoas lá fora, com razão, enxergam também muitos preconceitos por parte dos cristãos. Ou seja, nós não podemos ser daqueles que pregamos a liberdade religiosa quando nos interessa e pregamos a opressão, né, o preconceito, quando algumas diferenças elas vão de encontro, né, chocando diretamente com aquilo que nós cremos. Então, eu, como um amante da liberdade religiosa, e alguém que ama a Bíblia de maneira assim incondicional, é claro que é possível, totalmente possível, que você se depare com situações onde algumas atitudes elas conflitam com aquilo que você crê. Mas qual é o meu papel? É ser, é ser tolerante, é ser humano, é entender as pessoas, né, e respeitar as pessoas. Não preciso, para acreditar naquilo que eu acredito e vivo, eu não preciso menosprezar os valores das outras pessoas, né? Então, viver de maneira mais solidária com as outras pessoas, sem precisar repudiar aquilo que elas creem. Amém. Faço das suas palavras as minhas, Geismário, e agradeço a todos vocês que nos assistiram. Curta, por favor, o nosso conteúdo e que nós possamos ser todos mais tolerantes e abraçar essa mensagem de liberdade religiosa para todos. E a gente agradece aqui do nosso coração mesmo a sua presença, e realmente foi uma honra e um privilégio ter você aqui conosco. Um E abraço. obrigado aí novamente por esse testemunho aí poderosíssimo. Um abraço, amigo. Deus Abraço. abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.